Rafael, então, pode fazer a gravação também. E eu também estou iniciando a gravação. Bem, colegas, retornando do intervalo, vamos dar sequência à nossa sessão de julgamento pelo item 87 da pauta, de relatoria da conselheira Ana. O contribuinte é Carlos Eduardo Cruz Reis. Então tá, Ana, você então pode ler o relatório e voto, se possível, fazer um resumo. Pode começar. Está sem volume, Ana. Estava no mudo. Trata-se de recurso voluntário face do acórdão da DRJ de Brasília, o presidente manteve o crédito constituído pela notificação de lançamento número tal, emitida em 22 de abril de 2014, no valor total de 888.289. A autoridade fiscal usou integralmente a área declarada 1.820 hectares, além de desconsiderar o VTN declarado de 403 mil, arbitrando o valor de 4.174.160 centavos, base no CIPT da Receita Federal por aptidão formado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no caso para outras terras, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devida Eu estou sem som aqui, sou eu, só vocês também estão? Caiu. Eu caí para vocês? Caiu. Caí. E foi até onde? Começa do começo. Tá. Bom, recurso voluntário em face da acordo da DRJ, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por notificação de lançamento emitida em 22 de abril de 2014, exercício 2009. A autoridade fiscal glosou integralmente a área declarada de produtos vegetais, além de desconsiderar o VTN declarado, arbitrando o valor de 4.774.162,05 centavos, apurado com base no valor indicado no CIPT da Receita Federal por aptidão agrícola por hectare, informado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, no caso para outras terras, com o consequente aumento do VTN tributável e da alíquota de cálculo, esta devido à redução do grau de utilização, resultando no imposto suplementar de R$ 409.368,93 centavos. A DRJ julgou a impugnação improcedente. O contribuinte foi cientificado da decisão em 12 de setembro de 2017 e apresentou recurso voluntário sustentando decadência, inaplicabilidade do VTN arbitrado, a base de cálculo do ITR não pode ser fixada por portaria, inconstitucionalidade da alíquota aplicada e multa confiscatória. É o relatório. O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Assim, dele conheço e passo a análise da matéria. 1. Da decadência. O recorrente se insurge contra a autuação na fase recursal sob o fundamento de que o fato gerador do período submetido a julgamento ocorreu em 1º de janeiro de 2009, cujo prazo decadencial se expirou em 31 de dezembro de 2013 e a ciência da notificação de lançamento se deu extemporaneamente em 12 de maio de 2014.
Por se tratar de matéria de ordem pública, referida preliminar há de ser enfrentada, mesmo que suscitada somente na seara recursal. Bom, colegas, como eu havia mencionado, ele está tratando da decadência só no recurso voluntário, mas eu entendo que a matéria deve ser conhecida por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse caso, eu estou concluindo o meu voto pela aplicação do artigo da decadência previsto no 173, CIS 1, porque ele traz no recurso voluntário a informação que ele pagou, mas ele não traz nenhum comprovante e não faz qualquer referência expressa a isso. De todo modo, eu voto de forma alternativa pela conversão do julgamento em diligência à unidade de origem, para que informe se houve ou não o pagamento para o exercício 2009. É como voto. Ok, então vamos iniciar a votação. Acho que aqui o caso mesmo era talvez a diligência, né, Ana? Mas vamos ver como é que a turma vai votar. Francisco, como você vota? Diligência. Diligência, né? O Francisco, então, vota pela diligência. Gregório, como vota? Diligência, presidente. Diligência. Márcio? Acompanho. Diligência. Também. Renata? Eu acompanho a diligência. Rafael? Acompanho. Luiz? Diligência. A Ana, então, a segunda opção dela é diligência, então ela acompanha também diligência, e eu também voto pela diligência. Então, nesse caso, também vamos baixar o processo em diligência, como já fizemos em outro processo nessa sessão de julgamento. Eu vou consignar na ata aquele texto padrão de diligência. Vai ficar assim na ata em relação ao item 87 da pauta. Resolve os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas nos termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência de forma conclusiva em informação fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que seu critério apresente manifestação em 30 dias, tá? O item 87 é paradigma para o item 88, que é do mesmo contribuinte. Presidente. Oi, pois não. Em relação a essa questão desse processo de paradigma, tal como o item 85, a gente converteu em diligência para confirmar eventual pagamento realizado pelo contribuinte de forma a atrair a regra do 150, parágrafo 4º. Tem esses processos que são repetitivos, que é o item 86 e 88. Como é que ficaria essa questão, entendeu? Porque a diligência só vai aplicar um processo e pode refletir também no outro. Tem alguma forma de... Pois essa é a nossa decisão, né, e eles são paradigmas, né, e são repetitivos, né, a gente não vai julgar os repetitivos, né. Os repetitivos tem que ser aplicado a decisão aqui, né. Tá, então... Bem, aqui o CARF vai ter que ver daí como proceder nesse caso. Eu entendo que essa situação aí, a gente vota esse processo e esses paradigmas lá, o cara vai tirar de pauta, vai um despacho para a unidade já botar essa informação. Né? Sobre esta, bota um despacho, encaminha o despacho para a unidade. Para a unidade. Se for um processo em que se aplica também a questão da diligência, eles vão juntos em diligência. Se não se aplicar a diligência, se nesses outros não tem a questão da decadência, aí vão ter que ficar, acho que, sobrestados, aguardando o retorno do paradigma, né? Eu acho que é assim. Dani, mas mesmo que não tenha a questão da decadência, eu acho que o processo pode ser instruído com esse comprovante de pagamento ou não, para deixar o processo devidamente instruído. Sim. Porque teve muitos que eu vi a decadência de ofício, que não tinha alegação do contribuinte, mas eu analisei de ofício. Então, com o comprovante, ou sem o comprovante, já resolveria.
Ah, tá. Por isso, talvez, mesmo que não tivesse alegação de decadência, fosse interessante que ambos fossem para a unidade de origem para instruir os autos comprovante de pagamento, né? Verdade. Então, tá. Então, o item 87, ele vai se aplicar também ao item 88 da pauta. E agora, colegas, vamos passar para o item 89, de relatoria do conselheiro Luiz Henrique. O contribuinte é Francisco Guedes Junqueira. Já disponibilizou lá o voto, né? Já. Então, Luiz, você pode então iniciar a leitura do relatório do voto. Se puder fazer um resumo do relatório, um resumo do voto. Pode começar então, Luiz. Por esse recurso voluntário, em face de decisão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído em 3 de julho de 2013 e consignado na notificação de lançamento, número tal, no valor, exercício 2009, no valor de R$ 256.623,623,13, com fulcro em não comprovação da área de produtos vegetais, da área de pastagem e do VPN, todos declarados na DITR 2009. Aí, certificado aqui da decisão de primeira instância, o impugnante agora recorrente, mediante curador devidamente qualificado dos autos, apresentou recurso voluntário em 24 de 12 de 2014, esgrimindo os seguintes argumentos. Aí são vários argumentos aqui que ele traz. Eu não sei se é necessário ler, talvez os colegas já estão vendo aí, né? O que é que você acha, presidente? Acho que não precisa ler, não. Alguém precisa que leia? Não, né? Acho que não precisa ler, não. O recurso é voluntário, é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade. Né? Assim eu passo a processão. O lançamento em apreço teve fundamento em glosa integral, em virtude de não comprovação da área de produtos vegetais, da área de pastagem, do valor da terra nua, hoje declarado na DTR 2009. No caso aqui, o contribuinte limitou-se a repetir os mesmos argumentos da impugnação. Aí, antes de eu já estou me adiantando que eu segui o ADRJ integralmente. Agora, antes de fazer exatamente essa colocação, eu queria só trazer aqui uma questão de ordem. É que, quando o contribuinte ele não enfrenta a decisão recorrida, quando ele reproduz aquela impugnação lá de trás que ele enfrentou o lançamento, assim, eu tenho um entendimento pessoal de que não é caso de não conhecimento, sabe? Porque a gente aprecia um recurso voluntário em face de uma decisão de primeira instância, e não em face do lançamento que ficou lá atrás, que é o pedido remoto, né, a causa remota. A gente tem esse dispositivo de utilizar o artigo 57, parágrafo 3, que é que eu estou lançando mão. Mas, processualmente, assim, falando, a ortodoxia do processo fosse caso de não conhecer. Né? Concordo com você. Você não tem uma interposição de recurso em face da decisão recorrida. Ele não impugnou a decisão recorrida. Ele não enfrentou a decisão recorrida. É como se ele quisesse um reexame da impugnação, né? Exatamente. Na prática é isso. Exatamente. Nós temos utilizado esse recurso do parágrafo 57, terceiro, por questão da economia processual, que veio bastante a calhar, né, considerando assim, o grande número de processos. Mas eu acho que quando a recurso é exatamente igual à impugnação, é tanto que eu já li bastante sobre isso, e há uma recomendação dos advogados de que o contribuinte coloque pelo menos um parágrafo diferente, assim, né, para tentar descaracterizar esse tipo de procedimento. Eu vou deixar, como eu já fiz, eu vou deixar assim, agora, se os colegas entenderem que seria o caso de não conhecer, eu posso, como se diz, me alinhar a essa linha, que é a linha que eu concordo também, claro. Mas, ou então deixar na comodidade, ou então deixar assim, na alternativa do
artigo 57, parágrafo 3º. Porque eu já li as questões de fato, toda a questão aqui, eu concordo plenamente com a DJ, eu copiei, extenso, são vários itens, tá? Que são exatamente a mesma coisa que foram enfrentados na impugnação, que foi tudo apreciado em primeira instância. Aí, inclusive, eu tenho aqui até uma tese minha que que é bastante caro, que o contribuinte acha que é um absurdo exigir lá o técnico para avaliação do VTN. Eu acho que não é absurdo, muito ao contrário. E eu estou pontuando só esse aspecto que ele trouxe na impugnação. Aí tem que ver assim como é que nós vamos decidir. Ou eu vou deixar, eu deixo, sigo, apenas copio, ou eu deixo o agente volta por não conhecer, né? É que assim, eu acho que pode haver tópicos da impugnação que se prestam a impugnar a decisão da DRJ, né? Porque eventualmente ela também tá fazendo alguma coisa que ela está validando lá o lançamento. Então, assim, simplesmente só porque ele reproduziu, ele não necessariamente também não tá tendo tipo uma dialeticidade assim entre a impugnação e a decisão recorrida, a decisão do DRJ. Então, pode ser que tenha algo aproveitável. Então, a questão é não ser a decisão, de repente, o recurso, usar a impugnação como recurso voluntário, é fazer aquela peça absolutamente imprestável. Aí sim a gente não conhece. Mas o não conhecer é aquela história, não conhecer, mas conhecer, né? Porque você precisa saber se aquilo ele é aproveitável ou não, né? Então, você não conhece se aquilo é imprestável para o fim a que ele deve se destinar, que é efetivamente impugnar a decisão da DRJ. Se ele foi, efetivamente você não conhece, né? Mas às vezes ele né? E aí é que a gente não pode simplesmente não conhecer só porque ele é cópia ipsis literis, porque mesmo sendo cópia ipsis literis, ele pode se prestar a impugnar a decisão recorrida. Então, eu não sei se eu simplesmente não conheceria, porque aí a gente pode cometer alguma impropriedade também. Essa discussão, Renata, ela não é nova, tá? Assim, não, eu sei. Ela não é nova nem nos tribunais judiciais, né? Eu estou falando assim, ela talvez seja nova nessa composição, mas desse colegiado aqui. Mas você deve se lembrar, acho que há tempos aí atrás, que acho que um colega, acho que foi o Abdu, que foi o primeiro que trouxe essa argumentação, que eu achei bastante interessante, mas quando ainda não havia acho que ainda não havia esse artigo 57 aí. Ele trouxe essa argumentação uma vez, mas o pessoal acabou votando. Acho que eu não estava ainda, porque eu cheguei e já tinha o 57. Então, eu não lembro dessa discussão. Eu me lembro que foi o Abdu que trouxe essa primeira vez. Eu achei bastante interessante quando ele falou a época, e ele estava correto, sabe? Processualmente falando, você não teria. Mas tudo bem, eu trouxe isso, foi só uma nota de rodapé. Ô Luiz. A gente pode votar o... Prossiga. Eu não sei se é basicamente isso que Renata falou, mas veja, isso trata de entendimento, né? Às vezes um argumento que ele apresentou para a DRJ não se convence daquilo, mas o julgador do CARF se convence. Então, ainda que não mude nenhuma vírgula, a gente não conhecendo, não estaria afastando essa possibilidade desse entendimento divergente? Porque, assim, senão eu acho que se a gente não analisar, você está dizendo o seguinte: a decisão da DRJ é definitiva. Se você não argumentar nada diferente, é porque tudo que você argumentou não vale. Então, eu acho que em qualquer circunstância a gente deveria conhecer e analisar. Mas pensa, por exemplo, numa intempestividade. Aí você pega o recurso que você daria provimento. Aí você olha e fala assim, mas ele é intempestivo. Aí eu vou passar por cima da intempestividade? Não teria como. Você ia ter que falar, olha, infelizmente é intempestivo. Até ia te dar razão aqui, contribuinte.
Mas, então, eu acho que seria uma coisa bem parecida com isso, tipo, ainda que pelas razões eu entendesse pelo seu direito, eu não poderia superar uma questão preliminar, que seria o não conhecimento na linha do que o Luiz falou. Agora, Francisco, essa questão que você falou aí, que veja bem, se isso foi... Perceba a lógica do processual aí. O recurso voluntário, ele enfrenta necessariamente uma decisão de primeira instância. Uma decisão de primeira instância. E, de forma remota, o lançamento lá atrás. É bem remoto. É uma causa remota, lá remota. Mas, de forma imediata, é a decisão de primeira instância. Então, quando o contribuinte vai fazer o recurso voluntário, ele tem que fazer o recorte da decisão de primeira instância, que, inclusive, pode ter até, que não foi o caso, mas pode ter até capítulos que deram provimento, que não é raro a gente pegar cópias de impugnação para recurso voluntário que o contribuinte alega coisas que ele já ganhou na decisão recorrida. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Acho que com todos aqui já aconteceu. O cara, ele não se deu nem o trabalho de reportar aquilo que ficou no litígio e traz tudo para a gente reavaliar, né? Então, e traz tudo, copia tudo no recurso voluntário. Uma cópia assim, torna... Se você tiver, se o julgador não estiver atento, ele pode proferir até uma decisão em desacordo com o que já foi decidido, que já foi dado provimento lá na impugnação. Mas eu trouxe essa colocação apenas pela ortodoxia processual, sabe? Eu sempre, toda vez que eu faço exame da cópia, não tem argumento diferente, eu faço assim, eu aplico esse artigo 57, mas com o coração certo partido, assim, porque, ora, ele não está enfrentando, eu não tenho um RV aqui exatamente, sabe? Eu tenho uma cópia de uma impugnação, né? Mas, tudo bem, eu vou me ater, assim, à liturgia aqui do artigo 57. Márcio, por favor, viu, Márcio? Eu vou me ater aqui à liturgia do artigo 57. Luiz, só um minutinho, o Márcio está travado. Eu mandei até um WhatsApp, mas ele não respondeu. Ele está com essa cara, mas tudo bem. Aí eu vou fazer o seguinte. Agora melhorou, chegou. Aí eu vou deixar aqui o artigo, eu vou copiar, já que nós temos essa via de escape, essa alternativa regimental, e vou negar para o primeiro recurso voluntário, pelas mesmas razões que a DRJ fez. Certo? Aí, nessas condições, assim, que eu já apreciei a decisão, eu vou me furtar também a leitura integral da decisão da RJ. Então, como o conteúdo apenas copiou, eu também se algum colega quiser fazer, está lendo aí a decisão da DRJ, quiser fazer alguma colocação específica em relação aos pontos que estão colocados. Mas, Luiz, era bom se fazer um resumo, pelo menos, para a gente, né? Eu posso fazer o resumo, mas aquelas coisas, porque basicamente, tudo bem, eu posso fazer isso aí. Exatamente, o desconforto de você analisar uma decisão, um recurso voluntário, que é uma cópia de impugnação, é essa perda de ganho processual, né? Que você vai acabar fazendo o trabalho que já foi discutido amplamente na DRJ. Isso. Né? E agora a gente vai estar fazendo o meu trabalho quando o contribuinte traz fato novo. A gente está enfrentando um lançamento lá atrás, a causa remota lá atrás. Né? Certo. Mas só um resumo para nós, então. Mas eu vou vendo aqui, eu não tenho pressa. Mas nós temos um pouquinho, tem muitos processos de volta. Se puder fazer um resumo, assim, que sintetize bem o que está decidido aí, ok. Acho que o Márcio travou de novo. E travou naquela posição intelectual, assim, de... Estou travado. E está travado e pensativo, assim. É um travamento A imagem está travada, Márcio. Eu acho que ele pôs a foto dele ali e foi fazer outra coisa. Bom, mas se o Márcio estiver ouvindo, eu posso falar, né? Pode falar. Pode. Então, veja,
Então, ele inicia, na DRJ, foi enfrentar os seguintes blocos que estão lá na impugnação. A perda das oportunidades para a retificação da DITR e da hipótese de erro de fato. A DRJ se pronunciou aqui pela inexistência aliás, pela óbvia perda de retificação, que ele pode mais retificar da DITR uma vez iniciado o procedimento fiscal, e ainda que ele diga que cometeu erro do fato. Então, eu vou ler aqui, ó. Na análise do presente processo, verifique-se que a lide dessa apenas sobre a glosa integral das áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagem, além do arbitramento do VTN. No entanto, o requerente, em sua defesa, solicita catamento de uma área de reserva legal, ele não informada na DRT 2009, além da redução da área total. Na verdade, o que o contribuinte pretende, isso aqui já é bastante recorrente em ITR, quando ele traz assim para o contencioso, ele tenta fazer a revisão da declaração, né? Ele tenta trazer elementos que ele, de alguma maneira, errou lá ou esqueceu, quando apresentou a declaração original, e dentro do contencioso, ele procura fazer essas correções. Eu já vi alguns julgamentos, acho que foi do colega Francisco, o Felipe Francisco, que ele se debruça sobre isso aí. Eu sou absolutamente avesso a esse tipo de procedimento. Eu acho que a lide, ela é reportada, assim, o reporte da lide numa visão maior, está reportado no lançamento, o que foi objeto de lançamento, foi isso. Desse objeto de lançamento pode vir integralmente para a lide, se o contribuinte discordar de tudo, ou apenas um pequeno reporte, se ele entender que só aquilo ali realmente ele não concorda. No caso aqui, o contribuinte, além de não concordar com o que foi disposto no orçamento, ele está trazendo matéria nova para ser rediscutida. Ele está pretendendo a revisão da própria declaração que ele fez, em sede contencioso, que eu entendo que não se procede. Aqui a DRJ andou bem, porque ela disse bem exatamente que essa retificação já não é mais possível, porque o contribuinte perdeu a espontaneidade. Perfeito. Não tem mais o que discutir. Eu só fiz esse preâmbulo porque alguns colegas aqui pensam diferente, assim, pelo menos o colega Francisco, ele tem se debruçado sobre essa revisão, que eu acho que é totalmente inoportuna. Ele tem que se reportar ao lançamento. Né? E aí ele diz aqui que a possibilidade de retificar os dados informados pressupõe estar contribuinte comparado com a espontaneidade. Perfeito, aqui é um argumento da DRJ, que não caberia essa correção, como se diz, não caberia essa correção por conta dele já ter perdido as oportunidades. Aí ele traz aqui aquelas questões do ADA, porque ele está querendo corrigir e tal, que como eu entendo que não é caso para discussão aqui no contencioso, eu vou pular isso aqui, essa parte, todos esses argumentos, tá? Porque não foram objeto de lançamento. Dani, você quer voltar isso aqui ou quer voltar por partes ou que eu prossigo? Por mim, pode ser, Francisco. Aí das áreas utilizadas como parte. Pode seguir, Luiz. Eu falei Francisco. Luiz, eu pensei que eu fosse. Não, eu achei que abrir a discussão, mas vai lá, tranquilo. Não, pode seguir. Eu só tenho uma consideração a fazer sobre essa questão da retificação que o Luiz falou aí, mas na discussão a gente fala. Ok. Beleza. Aí, nas áreas utilizadas com pastagem, o contribuinte alega aqui que o imóvel ele alegou que o imóvel tem uma área, resta no imóvel uma área de 129,9 hectares de pastagem. E pretende, nessa fase do contencioso, restabelecer parcial área informada na DRT 2009. Ele está pretendendo que seja trazido, que na verdade não era 139, era para ser 225 hectares. E foi glosado, e que houve a glosa aqui
que foi dosada pela unidade pela DJ, por não ter sido comprovada a existência de rebanho apacentado no imóvel para justificá-la no base de 2008. Aí a que a DJ faz, coleciona aqui a legislação sobre o resgate aqui, a lei 9393 e a SRF 256, aí explicando exatamente aquilo que a área servida de pastagem a ser aceita está sujeita à aplicação do índice de rendimento mínimo por zona por zona de pecuária, fixado para a região do imóvel. Aí ele dá exatamente, ele resgata aqui muito bem aquela IN 256, que é exatamente ela que disciplina essa aplicação, a alíquota de cálculo que deve ser aplicada, que é a área aliás, o grau de utilização do imóvel para fim de rebanho, né, para apuração de rebanho. Aí o que acontece? Que o contribuinte, ele não apresentou lá, a DJ, e nem aqui, no recurso voluntário, as alegadas notas fiscais de compra e venda de bovinos e insumos, nem outros comprovantes para possível acatamento da área com pastagens informadas ou pretendidas para o término de 2009. São aquelas notas de vacinação, de aqueles insumos que, inclusive, já em outros processos que nós analisamos aqui, estavam presentes, mas nesse aqui ele não trouxe lá na impugnação, nem trouxe agora, tá? Nem trouxe agora. Aí nessa, assim, e aí conclui a DJ que, por não terem sido apresentados tais documentos, a existência de rebanho no imóvel questionado, no ano base de 2008, deve ser desconsiderada a área pretendida de 139 hectares e mantida a glosa integral da área de pastagem declarada para o ITR, 225 hectares. Quer dizer, ele informou 225 hectares de área e foi glosado integralmente. Aí, quando ele veio na impugnação, ele disse, não é bem, tudo bem, não tem aquela 225, mas eu tenho 139, mas não trouxe elementos de prova bastantes para reforçar essa área nova que ele trouxe. Que ele trouxe agora, já informando agora em sede contencioso. Quer voltar a esse ponto ou prossiga a leitura? Pode seguir na leitura, Luiz. Ok. Aí, esse aqui é o VTN. Esse VTN aqui é que, quando ele disse que era absurdo a exigência de laudo técnico do engenheiro e tal. Aí, o seguinte, que eu vou repetir aqui o que a DJ falou. A autoridade fiscal considerou ter havido avaliação do VTN declarado para o ITR de 2009, arbitrando, aqui, ele tinha declarado 614 mil, e a DJ entendeu que deve ser R$ 2.628.900. Aí, no caso, passou de R$ 1.249 por hectare para R$ 4.600 por hectare, com base no SIPT, no Sistema de Preços Internos, instituído em consonância com a legislação do IPR. Perfeito. Esse valor corresponde ao menor VTR, ao menor VTN hectare por aptidão agrícola constante no ciclo. Nesses casos específicos aqui, antes que alguém se suja, ele tinha, existia o CIPT, tá? Existia o CIPT, a aptidão agrícola por terras. E a fiscalização utilizou a categoria de menor valor. Utilizou a categoria de menor, quer dizer, em benefício do próprio contribuinte. Então, ele foi utilizado... Luiz, eu vou pedir só um instantinho. Janaíne, você vai precisar interromper a gravação agora ao meio-dia? Vou, presidente, eu preciso interromper e você recomeçar uma nova gravação. Quer interromper agora, então? Posso parar? Uhum. Pode, daí eu vou interromper aqui também, daí eu já dou sequência aqui. Tá bom, então. Você também, Rafael, pode interromper agora.